porquê, como e explicar o que acontece aqui para que a igreja tenha um pouco de entendimento. Amém? E o que eu quero pontuar é que a sala de oração não é algo fora da igreja. Amém? A sala de oração não é algo especificamente para algumas pessoas. A gente aqui está fazendo isso porque o pastor principal, o pastor Gleison, teve a visão, teve uma direção de Deus de implantar isso aqui e de não deixar isso só para algumas pessoas, mas o desejo dele é que a oração, não a sala de oração, mas a oração seja algo contínuo, seja uma cultura da igreja, amém? Não temos intercessores específicos, temos a igreja que ora e a igreja que intercede, amém? E a sala de oração está aqui para promover esses momentos de oração e a gente vai entrar um pouco mais em detalhe aqui. Isso. E eu gostaria de começar falando sobre realmente esse ponto de ser para todos, né? Porque sala de oração, como a gente chama aqui, na verdade é mais um nome para uma reunião de oração. Antes nós tínhamos aqui o culto do avivamento, para quem já estava um tempinho antes. Nós tínhamos o culto do avivamento, que também eram reuniões onde nós orávamos. E nós tínhamos o culto do fluir, que era onde o grupo de louvor também fluía, cantava espontaneamente. Então, quando nós colocamos sala de oração, é quase a mesma coisa, com um nome diferente. E por que isso? Porque, na verdade, nós nos vemos na palavra como sacerdotes, não é verdade? A palavra fala que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, raça eleita, nananã, e nós somos sacerdócio real. E o que significa esse sacerdócio? E é isso que eu gostaria de explicar rapidamente para vocês, que eu gosto de 2 pontos do sacerdote. E o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre o sacerdote diante de Deus. O sacerdote perante Deus. O que ele fazia? Ele entregava a oferta ao Senhor. Ele entregava um ato que, na época, no Antigo Testamento, era um ato de adoração, um ato de louvor ao Senhor. E exclusivamente ele, estava diante de Deus, representando todo o povo, né? Então, quando nós nos vemos hoje como sacerdotes, é essa ideia que a sala de oração, que essa reunião de oração quer promover. A identidade em você de que você é um sacerdote diante do Senhor. De que existe algo de você para você entregar ao Senhor. Existe algo em nós para ser oferecido ao Senhor. Sabe? E eu gosto muito disso porque muitas vezes nós acabamos consumindo da igreja. Nós acabamos consumindo cultos. Eu gosto de um culto assim, então eu vou nesse culto. Eu não gosto de culto assim, então eu não vou hoje. Eu escolho isso. É como se fosse um fast food já. Eu gosto de igreja assim, então eu vou aqui. Mas, na verdade, nós precisamos alimentar e continuar mais nessa consciência de entregar algo para o Senhor. Como a nossa identidade nos diz que nós somos sacerdotes. Então, quando nós estamos aqui nesses momentos, seja devocional, seja uma reunião de intercessão, onde nós estamos aqui e chamamos de sala de oração, nós estamos nos colocando todos juntos na posição de sacerdotes. E é essa consciência que eu queria trazer para você, que você é um sacerdote diante do Senhor. E o Senhor espera algo de você. Sabe, nós gostamos muito de falar isso na Malta, que nós precisamos dar uma resposta para o Senhor. Nós respondemos ao quê? Aquilo que Ele fez por nós. A salvação que Ele nos deu, a alegria que Ele nos dá, a tudo aquilo que Ele nos proporciona hoje, a vida abundante que Ele nos dá. Então, é essa consciência que a sala de oração traz para nós. Sabe, por isso que muitas vezes em um modelo, em um método, uma forma diferente, nós não nos direcionamos diretamente a vocês, às pessoas que estão aqui. Mas todos nós nos direcionamos ao Senhor como se não houvesse púlpito, como se não houvesse plataforma.
Sabe, a palavra diz que nós podemos nos achegar ao Senhor diante do trono da graça com ousadia, confiadamente, mediante aquilo que Cristo fez por nós. Então, em Cristo, você pode se achegar diante do Senhor. Por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez, você tem acesso livre, aberto a Ele, sabe? E é diferente de um culto normal que nós temos na ordem das coisas, é essa a expectativa que nós temos, de nos reunirmos todos em um mesmo âmbito, em um mesmo nível, né? Isso mesmo. Pode continuar. Estava tão bom, estava gostando aqui da... Mas é isso mesmo, a ideia da sala de oração é realmente se dirigir ao Senhor. E como a Ju falou, a gente às vezes tem uma posição de vir assistir. Eu sei que a Ju canta bem, as meninas aqui cantam maravilhosamente bem, temos músicos que são muito bons, mas eu creio que nosso tempo de vida é muito precioso. Amém? E eu sempre falo nas minhas pregações que o salário que a gente ganha na empresa, ele é para compensar o tempo que a gente entrega para a empresa, porque a coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso tempo. Então, se você está gastando o seu tempo, você está perdendo vida, gente. Então, se você vem para a igreja e não pega esse tempo que é precioso da sua vida para fazer algo que realmente importa ao Senhor, você está perdendo sua vida, infelizmente. E eu sempre digo, o salário de uma pessoa custa mais alto porque a gente fala, naquela hora de trabalho, a pessoa vai produzir coisa um pouco mais valiosa. Então, é por causa disso que a gente paga alguns profissionais mais caros. Então, eu falei, Senhor, eu quero ser o melhor profissional de oração, que eu quero receber grandes galardões no céu, amém? Minhas horas que eu dei para o Senhor foram horas produtivas, não foram horas de espectador sentado. E é isso que a gente tenta aqui trazer à sala, mesmo se você está aí sentado, mesmo se você está aí não está aqui com o microfone na frente, você também pode levar a adoração, levar sua intercessão ao Senhor, comunicar com Ele, amém? E a gente tem aqui um versículo que eu gosto muito, que é Salmo 141, versículo 2, que diz, suba à tua presença minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Que versão linda! Isso aqui é Davi que escreveu isso. Ele diz que minha oração suba como um incenso. Davi, ele tinha consciência que nessa época ele não era um sacerdote, mas mesmo assim ele sabia que ele tinha uma posição de elevar a adoração ao Senhor e que isso ia subir como um incenso puro ao Senhor. Amém? E a gente promove isso todas as vezes que a gente está aqui no devocional, nas quartas-feiras, até em outros momentos também, para que você venha ter essa posição de participante, de entregar algo ao Senhor. Amém? Sim. E partindo desse ponto, a gente se pergunta, né? E a música? Aonde entra a música nisso? Por que nós fazemos sala de oração? Por que nós fazemos reuniões de oração com música? E eu gosto de falar que nas nossas aulas do Rema a gente vê isso, que a música, ela está presente também para cooperar com a unção. Existe unção na musicalidade. Deus é um Deus musical. Deus é um Deus criativo. Né? E nós vemos Davi, nós vemos grandes passagens na Bíblia onde a música estava presente e coisas grandiosas aconteciam. Davi foi chamado pelo seu dom musical. Ele se aproximou do rei Saul porque ele tocava e precisava que alguém fizesse alguma coisa contra aquela possessão que tinha nele. Olha que poderoso que tinha a unção na música. Então, a gente faz sala de oração com música porque música é um facilitador. E música, mais do que isso, ela nos ajuda no coletivo. Quando todo mundo está aqui cantando a música e a gente conhece a música, está todo mundo cantando junto, está todo mundo cantando a mesma coisa. Então, a música serve para que nós, muitas pessoas diferentes, possam declarar a mesma coisa ao Senhor, como uma coletividade. Então, na prática,
É isso que nós fazemos aqui com a sala de oração. Muitas vezes nós cantamos textos bíblicos, né? Nós estamos meditando em João 17, João 14. E João 14 é uma passagem maravilhosa, e quando nós começamos a estudar para cantar, né? Porque talvez vocês não saibam, mas quando a gente chega aqui, a gente estudou, a gente se reuniu antes, eu, as meninas, às vezes os meninos, e a gente vai cavando na profundidade daquele texto. O que aquilo significa? O que isso causa em nós? Qual é o impacto disso na nossa vida hoje? Para que a gente possa chegar aqui e ministrar ao Senhor, ministrar para nós mesmos, ministrar para você, como uma ministração da palavra, mas com musicalidade, com a música, né? E nós devemos ter uma vida de louvor. A Emily ministrou aqui há umas quartas-feiras atrás e foi maravilhoso. Está lá no nosso YouTube, se você desejar assistir sobre vida de louvor. E ela falou, você não precisa cantar bem para ter uma vida de louvor, porque vida de louvor não se resume a isso. Mas neste ambiente que nós estamos aqui, nós promovemos, nós facilitamos isso através da música. E graças a Deus que nós temos ministros, cantores, músicos maravilhosos, né? Tivemos uma audição aí maravilhosa, cheio de gente nova para chegar, mas porque isso é importante para nós, e isso facilita para nós. Por quê? Você já parou para pensar? Por que num culto de domingo, por que todo culto a gente tem louvor antes da palavra? Por que a gente faz música? Por que é importante todo mundo cantar quão grande é o meu Deus? Todo mundo junto. Cantarei quão grande. Sabe aqueles momentos onde a gente está cantando e você percebe que tem algo diferente ali e que está todo mundo entrando no mesmo barco, naquela unção, naquela atmosfera? Porque a música promove esse ambiente, a música promove poder de Deus, a música promove a unção, a música promove o mover, a música promove cura, a música promove salvação, transformação, a música evangeliza. E talvez você pense, eu nem sou tão musical assim. Mas certeza que você escuta música em algum momento do seu dia. Seja para se alegrar, seja para faxinar, seja no carro. Porque a música faz parte de nós. E é isso que nós promovemos aqui na sala de oração. Amém. E a música faz parte da gente. Eu garanto, se eu botar uma música aqui, meio espanhola, a gente vai começar já assim, faz parte da gente. E a gente tem órgãos sensoriais. E durante a noite, quando a gente dorme, a maioria dentre eles se repousam. E tem um que não se repousa, que é a orelha. Então, a gente continuamente está ouvindo. Então, a gente tem sensibilidade maior ao ouvir. Então, a música vai para um órgão dos mais sensíveis que a gente tem, que é a orelha. E esse órgão é extremamente precioso. Então, não dê ele para qualquer coisa. Amém? Só um ponto, só uma parênteses aqui. O porquê da música durante a sala de oração vem de Apocalipse 4, ali tem a visão da sala do trono, onde tem 24 seres e os anciões que estão ali clamando santo, santo, santo. Mas se você vê, ao mesmo tempo que eles estão clamando, há louvores que estão sendo tocados naquela visão que teve ali, que está descrito. Então, a sala de oração veio de uma visão. Por que a gente separa nos nossos cultos tradicionais o louvor do momento da palavra? Sabendo que diante o Senhor, na visão que teve ali da sala do trono, onde provavelmente a gente vai estar, está tendo ao mesmo tempo o pessoal adorando, dizendo santo tu és, ao mesmo tempo a música. E é por causa disso que a sala de oração veio do princípio de, vamos ver como é que vai ser feito isso se a gente juntar de novo, como está descrito aqui, clamar ao Senhor, a adoração e a música. Amém? E sobre esse ponto musical, a gente também pensa sobre a sustentabilidade. Isso, né? Falei certo. Então, vamos lá pensar. A gente hoje aqui faz 1 hora de sala de oração. Mas você sabe que nosso desejo é que tenha todo dia isso aqui? Sabe que nosso desejo é que isso aqui esteja aberto das 8 às 19? Nosso real desejo é que isso aqui seja 24 horas sem parar? Isso é realmente o que anseia nosso coração. Mas vamos imaginar se a gente aqui estiver orando com o microfone 24 horas.
Quem já teve aquela reunião de oração na casa de um irmão, do irmã, onde depois de 5 minutos de oração você já está olhando o relógio? Meu Deus do céu, parece que a hora não vai passar. Então a música vem fazer que esse momento seja um momento mais fácil, seja um momento mais suportável. E a gente cria uma certa estrutura, como a gente tem aqui, que vocês podem perceber, que a gente tem música para, ou canta uma palavra ali que a gente está estudando, ou faz um momento de intercessão. Por que a gente mantém essa estrutura? Porque às vezes a gente não vai ter uma direção específica, porque o Espírito Santo ele tem seu querer. Então, a gente tem o dever de levar nossas adorações, nossos louvores e nossas orações ao Senhor. O Espírito Santo pode ter um querer de mover de uma forma sobrenatural. Nesse caso, a gente chuta o modelo e vai fluir com ele. Caso ele não tenha algo específico, a gente vai se manter numa estrutura para poder manter o nosso desejo de sem parar, sem cessar. Amém? E é por causa disso que a gente tem esse modelo específico, mas a gente não gosta de ficar nesse modelo. Nosso anseio toda vez é, Senhor, por favor, quebra, me pega, me leva, assim, ó. Não, a gente não quer manter. A gente, há 2 semanas atrás, fez o nosso turno de intercessão e a gente fez o modelo bem direitinho. E no final a gente se olhou, fazia muito tempo que a gente não tinha feito o modelo. A gente sempre vinha seguindo o Espírito Santo de uma forma que a gente não seguia o nosso modelo tradicional. Mas esse modelo é feito para que, caso um dia, imagina, a gente tem aqui um time tocando e vem outro time e entra, sobe aqui e começa a tocar. A gente vai ter uma forma de começar, uma forma de terminar, e o outro time vai ter uma forma de começar e de terminar. Amém? Isso. E o segundo ponto que eu falei no começo, né, sobre o sacerdote, nós falamos sobre o sacerdote diante de Deus, e o segundo ponto do sacerdote, do que ele deveria fazer, é o sacerdote entre Deus e uma outra pessoa. Porque a missão do sacerdote, além de fazer o sacrifício como uma oferta, adorar ao Senhor ali, ele estava intercedendo pelo povo. Na antiga aliança, o sacerdote, ele era um mediador. Então, o povo ficava, mas ele ia representando. E ele deveria fazer aquilo tão bem, porque senão ele morria. Deveria ser tão perfeita aquela oferta, porque senão ele morria. Então, qual é o nosso papel com isso? Sendo que hoje nós somos o sacerdócio real na nova aliança. Além de se oferecer ao Senhor como louvor, como oferta e entregar algo diante dele, nós temos o nosso papel de mediar. E como nós vamos mediar? Sendo que Jesus hoje, ele é o nosso mediador, ele está intercedendo por nós. O Espírito Santo também. Mas nós podemos interceder uns pelos outros. E essa é a beleza de orar e interceder. É de nós, muitas vezes, nos esquecermos um pouco de nós. Tirar os olhos um pouquinho do nosso problema e olhar para o outro. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui na sala de oração e a gente fala, agora nós vamos orar pelos jovens de Portugal. E ali nós estamos com os nossos olhos, com a nossa atenção focada nos jovens de Portugal. O que eles precisam? Como nossa oração pode ajudar? Sabe? O que o Senhor deseja fazer? Nos jovens de Portugal, através dos jovens de Portugal. Ou então nós vamos orar por alguém aqui, dentro da nossa igreja, que precisa de cura. E nós vamos interceder por essa pessoa. E nós intercedemos não bajulando Deus, não insistindo e pedindo que o Senhor mude a opinião dele. Mas nós oramos baseado na palavra, baseado naquilo que o Senhor já disse a respeito dessa situação. Porque se existe alguém doente, o Senhor já disse que Ele levou sobre si as suas enfermidades e as suas dores. Então, nós declaramos sobre Ele cura. Nós declaramos sobre Ele que Ele seja sarado. Se a pessoa ela precisa de ajuda financeira, nós sabemos que o Senhor prometeu para nós uma vida próspera, uma vida abundante. Que a vida de Jesus, que a morte de Jesus não se resume à nossa salvação no céu, mas uma vida saudável na terra. Então, nós vamos declarar que os bens chegam, que a provisão chegue, porque é o que a palavra fala a nosso respeito. E enquanto a Ju falava, me veio aqui um versículo que leva para 2 histórias.
Amém? Estão aqui ainda? Amém. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Tem outras versões que falam que a gente não luta contra a carne, mas o espírito. E lendo isso, eu me lembrei de duas histórias. A primeira é de Daniel e a segunda é de Moisés. Quem sabe aqui que Daniel estava ali, e eu creio que é disso que veio o jejum de 21 dias, né? Que ele estava ali orando atrás de uma resposta e o anjo não estava chegando. E uma vez que o anjo chega, ele diz, cara, eu passei 21 dias lutando para vir te entregar essa mensagem. E você está se perguntando, mas Fernando, por que você está falando de Daniel, de um anjo lutando? É baseado nesse versículo. A gente tem o nosso mundo que a gente vê, mas existe o mundo espiritual. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Isso nos dá uma vantagem maravilhosa, porque Deus pode comunicar com a gente. Mas vamos pensar, pessoas que não têm o Espírito Santo. Como é que Deus vai comunicar com essas pessoas? Se não for a gente que tem o Espírito Santo, se não for um anjo enviado por Deus, essa pessoa não vai receber uma mensagem do Senhor. Então, às vezes a gente fica, nossa, por que eu estou orando por aquele indiano ou por aquela nação distante? Porque às vezes não tem ninguém para falar com eles. E vem a história de Moisés, quando ele estava com o braço levantado. E quando ele baixava, o exército parava de avançar. E vinham os auxiliadores e levantavam o braço dele. E é isso que a gente vê, os intercessores, as pessoas que intercedem por esses assuntos que parecem tão longe, assim, não é nossa realidade. Mas a gente está aqui, Senhor, a gente pega essa posição e a gente ora por esse povo, porque a gente sabe que existe uma batalha espiritual. Existe pessoas que têm que suportar, que têm que estar lutando ali espiritualmente para que esse evangelho chegue e que essas pessoas sejam salvas. E é isso que a gente tem que trazer para a igreja, essa realidade que existe um mundo espiritual e que existe pessoas que têm que interceder por essas pessoas. Amém? Deus poderia fazer assim, ó, todos salvos, mas não foi a vontade dele. Ele nos criou, nos deu uma boca, deu um livro que se chama a Bíblia e fez algumas coisinhas, umas regras para ser respeitadas. E uma das regras é, a gente tem que interceder, temos que orar, para que a gente possa cumprir nosso chamado, que é levar esse evangelho. Se eu não posso ir, eu vou estar aqui orando por a pessoa que vai. Se eu não posso ir, eu vou estar aqui, Senhor, eu oro por essa pessoa que está indo. Eu oro pelos missionários, eu oro por essas mulheres, esses homens que estão sofrendo pelo teu evangelho naquelas nações. É minha realidade? Não é. Isso está no meu coração? Sim, então eu levo isso diante da igreja para que a igreja se junte conosco. A gente ore isso junto. Mas olha que interessante, enquanto eu estou orando aqui, você vai orar comigo? Não, porque a Bíblia fala, o profeta é sujeito ao profeta. Existe uma ordem, o Paulo... você pode falar de outra... E que ela falou uma coisa assim. Paulo, ele fala que deve ter ordem na igreja. Então, quando alguém ora aqui, a gente para de orar para ouvir o que essa pessoa está orando. Mas a gente quer que a igreja esteja junta. Então, o que é que a gente faz? Criamos um coro, uma música, algo que a igreja possa se unir, ser uma e orar ao Senhor juntos com esse coro. Que lindo, não? Eu acho isso maravilhoso. E é por isso que na sala de oração nós trabalhamos muito com a música, como eu falei, para que haja uma coletividade. Então nós lemos textos, oramos sobre algo e depois as meninas cantam aquilo e nós repetimos e repetimos para que todos nós possamos declarar a realidade da palavra sobre esse assunto que foi orado, que foi cantado. Então, para começar a finalizar, a gente estava pensando sobre isso e nós gostaríamos muito assim de trazer o entendimento sobre isso, porque não sei se você tem percebido, mas no mundo todo, próximo aqui de nós, dentro da nossa igreja, o Senhor tem chamado uma igreja que ora. Nós temos tido cada vez mais convites, reuniões de oração na nossa igreja. É oração no sábado de manhã, é oração no GC, na casa das pessoas, é oração 30 minutos antes do culto, é sala de oração, é devocional, é intercessão.
Por quê? Sabe, eu percebo mesmo o Senhor movendo as coisas para nós estarmos diante dele em oração. Oração é importante na vida do crente. Uma vida de comunhão com o Senhor é importante. E é importante nós chegarmos aqui com essa consciência. Eu sou um sacerdote real do Senhor. Eu tenho uma missão. Eu tenho algo para fazer. E esse algo a fazer é estar diante dele e é orar por outras pessoas. É me colocar na brecha e é passar tempo com o Senhor. E é me debruçar na palavra, é aprender na escola bíblica, ter o meu tempo de devocional na palavra, para que eu possa orar aquilo que a palavra diz. Para que eu possa me alinhar com aquilo que o Senhor deseja para essa nação, para a minha família, para a minha casa, para a minha vida, para os meus filhos, para nossa igreja local. Então, eu incentivo mesmo você a ter o seu tempo de devocional com o Senhor, a estudar, a se aprofundar no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, porque é isso que nos sustenta no final das contas. Sabe, no final do dia, o que nos sustenta é a palavra do Senhor. O que nos mantém firme, o que alimenta a nossa fé é ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Por isso que nós oramos a palavra, por isso que quando nós falamos, vem orar no microfone, mas venha com um versículo bíblico para você orar baseado no versículo. Por que isso? Porque nós oramos baseado na palavra. Nós somos um povo da fé, do Espírito e da palavra. Não é? Aleluia. Amém? E a gente quer mesmo encorajar você a ter essa ousadia e vir com o assunto. Sabe, durante a semana, se o Espírito Santo falar contigo, ore sobre isso. Pode ser alguma coisa que seja completamente, não seja a nossa realidade. Eu sei que a gente ora muito por coisas que a gente vive no dia a dia. Aí você pode, o Espírito Santo está me levando a orar pelas crianças que estão sendo vítimas do tráfico em país específico. Traga isso, vem orar. E eu até adiciono, vem orar com a vontade de, quero ver o que é que essas meninas vão cantar sobre isso. Desafie elas. Bote elas no desafio técnico de criar alguma coisa sobre isso. Eu realmente te convido, o microfone está aqui aberto para você poder orar. A gente realmente quer ouvir suas orações, a gente quer ver o que o Espírito Santo colocou dentro do seu coração e a gente não quer que sejam as mesmas pessoas. O objetivo da sala de oração é promover esse momento de oração para todos. Para o corpo de Cristo, né? Para o corpo de Cristo. Nós somos um corpo e eu tenho a minha forma de fazer as coisas, eu tenho a minha forma de falar com o Senhor e você tem a sua. E a beleza do corpo é a nossa diferença, né? Então, a sua forma fervorosa de vir aqui, de orar, amém, glória a Deus. E às vezes tem a Joyce, por exemplo, que é toda meiguinha, toda fofinha, e ela está falando, Senhor, obrigado pelos jovens. E aí vem a Priscila, aleluia, Senhor, enfoguei os jovens. E é tudo isso. E nós estamos orando juntos, nós estamos diante do Senhor, nós estamos entendendo o propósito. Sabe, e esse é o mais importante. É entendermos o propósito de virmos para cá com uma consciência de o que o Senhor vai fazer no nosso meio, sobre o que nós vamos orar hoje, sobre o que nós vamos cantar hoje, aonde que nós vamos mover no mundo espiritual, o que eu vou entregar para o Senhor? Qual vai ser a minha missão de sacerdócio hoje? Senhor, hoje alguém está ali orando no microfone e eu estou concordando com ele. Sim, Senhor, que seja feita a sua vontade sobre as escolas. Sim, Senhor, que seja feita a sua vontade sobre as crianças. Que seja feita a sua vontade na nossa liderança. Porque a palavra nos convida a orar uns pelos outros. A palavra nos convida a orar pelos nossos líderes, pelos governantes. E nós vamos fazer isso juntos como igreja. Amém? Então, esteja presente. Existem outros momentos de oração na nossa igreja. Participe, se envolva. Porque isso é muito importante para nós. Amém. E para terminar, eu me lembro de uma história que eu conversando com a Sueli, a esposa do apóstolo Guto, quando ainda estava na França, ela tinha enviado uma mensagem para ter novidades de como é que estava lá na França. E eu me lembro que eu enviei, Sueli, ore por a gente. E ela me respondeu, estamos todos os dias orando por vocês. E aquilo
reconfortou meu coração de tal forma de saber que existe alguém orando pelo que a gente estava fazendo na França. Imagina, a gente faz isso aqui, pode ser que não esteja pessoas que venham a saber um dia do que a gente está fazendo aqui, mas eu digo, pouco importa, se um dia essa pessoa souber, eu sei que isso vai reconfortar o coração dela, então eu vou um dia dizer, cara, eu estava orando por você. Amém? E é isso. A gente realmente queria fazer esse momento para trazer alguns pontos. Se você ainda tem questões, não hesite a vir conversar com a gente está realmente disponível para falar um pouco sobre a sala de oração, para você possa entender o que a gente está fazendo aqui, amém? E que você também se envolva, amém? Que não sou só eu ou a Ju, é todos, não todos, todos, amém? E como a gente está no nosso culto, né, a gente segue a nossa liturgia de culto, a gente tem nosso momento de dízimos e ofertas. Eu não vou levar muito tempo sobre isso, porque eu creio que ninguém aqui é visitante. Alguém está nos visitando pela primeira vez? São todos de casa? Então, creio que vocês sabem o porquê a gente dá nossos dízimos e nossas ofertas. Sabemos que a gente tem o privilégio de poder receber a bênção do Senhor quando a gente dizima, e ainda mais quando a gente oferta. Então, você tem a oportunidade agora de vir trazer seus dízimos e suas ofertas. O louvor vai levantar aqui um louvor rápido. Se você não tem numerário, vai aparecer nos telões o IBAN para que você possa fazer a transferência. Amém? Agradeço, Pai, por esses dízimos e ofertas, Pai. Eu declaro multiplicação, bênção na vida, Pai, das pessoas que puderam dar. E eu declaro, Pai, multiplicação também na vida daqueles que não puderam trazer hoje, Pai. Para que no próximo culto, Senhor Deus, eles tragam, Pai, e vivam, Senhor Deus, na abundância divina. Em nome de Jesus. Amém. Tem vídeo de anúncio?